Olá, me chamo Paloma Garletras da Mosca. Hoje vou fazer uma breve palestra sobre produção de leite de base ecológica. Sou aluna do Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos. Quarta semana do Alimento Orgânico, 12º ciclo de palestras do eixo de produção alimentícia. O leite tornou-se uma das bebidas mais consumidas no mundo, servido também de matéria-prima para a confecção de muitos outros produtos, sendo de suma importância para a economia do país. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, e este é o sexto produto nacional com maior valor bruto de produção. No Rio Grande do Sul, a agricultura familiar produz 98% do volume de leite comercializado. No Brasil, a participação da agricultura familiar corresponde a 56,4% da produção total. As bases de produção ecológica de leite. Desde o início da década de 90, a atividade leiteira tem passado por grandes transformações. Hoje, um dos sistemas mais rentáveis é a produção de leite de base ecológica, além de menor custo e maior produção por hectare trabalhado, ajuda no combate a doenças e reforça os laços entre o ser humano e a natureza. O sistema gera novos indicadores tecnológicos para a produção de leite, mais rentabilidade ao agricultor, também ajuda a proteger a biodiversidade dos ecossistemas e dos campos, aumentando a produtividade sem gerar impactos negativos ao meio ambiente. A produção de leite de base ecológica é um dos sistemas mais rentável hoje, pois é um sistema que pega tudo o que a natureza lhe oferece. É um sistema que não é utilizado mais agroquímicos ou fertilizantes, a não ser os estercos dos animais, sem causar impactos negativos ao meio ambiente. As bases da produção ecológica de leite, elas dividem-se em 6 variáveis. A primeira delas é o pastoreio racional voisin, o PRV. O PRV é uma tecnologia desenvolvida pelo francês André Voisin. O PRV ele aumenta a produtividade, o valor biológico das pastagens, aumenta progressivamente a fertilidade do solo, produz alimentos mais limpos e com alto valor biológico, além de respeitar o bem-estar animal. O sistema então PRV ele aumenta a produtividade, né, dos solos, a fertilidade dos solos, e ele é um sistema que ele não agride ao meio ambiente, pois é um sistema de piqueteamento onde os animais pastam o ano inteiro, né? Cada piquete, eles ficam no mínimo um dia. Esses animais é feito os piqueteamentos e eles comem pasto o ano inteiro. Ele é um sistema também que respeita muito o bem-estar animal, pois é plantado árvores nesse sistema, em cada piquete, fazendo sombra para os animais, ajudando tanto no inverno quanto no verão. O PRV, então, ele se baseia fundamentalmente na divisão de áreas de pastoreio em um número mínimo de piquetes, possibilitando ao agricultor o adequado manejo dos animais, respeitando assim as 4 leis universais estabelecidas por André Voisin. Em geral, se recomenda para a região do Rio Grande do Sul ao menos 50 piquetes com pastos, águas e sombras. Com o PRV é possível baixar o custo de produção, pois a matéria seca produzida pelas pastagens é mais barata e sustentável do que a encontrada em alimentos comerciais concentrados ou silagens. Bom, o PRV ele é um sistema com baixo custo, porque ele é um sistema que os animais comem somente pastos e não tem gastos com medicamentos, com alimentos extras, ração, concentrados ou silagem. Aqui a gente tem um exemplo de divisão da área, né, dos piquetes, feitos os piqueteamentos na propriedade. Os piquetes devem ser mais ou menos ao mesmo tamanho, devem possuir coxos para os animais, sombra, que são as árvores que são plantadas ao redor, né, em fileiras em cada piquete, para fazer sombra aos animais no verão, e servir de abrigo dias chuvosos e no inverno. Também são feitas, né, estradas para os corredores, para os animais poderem ser deslocados de um piquete para o outro. Que então a gente tem as 4 leis estabelecidas por André Voisin. A primeira lei é a lei do repouso, que estabelece que entre um corte e outro é necessário um tempo mínimo de aproximadamente 30 dias para que as pastagens armazenem nas suas raízes as reservas necessárias para o próximo rebrote vigoroso. A lei do repouso, então, diz que, no mínimo, cada piquete deve descansar 30 dias.
A segunda lei, que é a lei da ocupação, o tempo global de ocupação de uma parcela deve ser o suficientemente curto para que o rebrote do pasto não seja cortado 2 vezes no mesmo período de ocupação, ou seja, 1 a 3 dias, sendo o ideal 1 dia. A lei da ocupação, então, diz que o ideal é que os animais fiquem 1 dia em cada piquete, para eles conseguirem comer o melhor pasto com a melhor qualidade, porque os animais, após 1 dia, eles começam a selecionar, né? E ali vai ter esterco dos animais, as fezes. Então, os animais vão começar a selecionar mais, eles vão caminhar mais para achar melhor comida. Isso não é o ideal. Terceira lei é a lei do rendimento máximo. Parte do princípio que os animais precisam colher a maior quantidade de pasto na melhor qualidade possível. Então, a terceira lei, que é a lei do rendimento, diz que os animais devem comer o melhor pasto possível, com a melhor qualidade e com o menor tempo. Eles devem comer, então, de boca cheia, sem se movimentar muito. Não precisam ir em busca do alimento, ele está ali, é só eles comer. A quarta lei é a lei do rendimento regular, que trata da necessidade da regularidade na produção animal, o ano inteiro, que se atinge com a permanência máxima de 1 dia por parcela, no caso de rebanho leiteiro. Então, a quarta lei, que é a lei do rendimento, diz que o melhor de tudo é que o rebanho leiteiro fique 1 dia por piquete, para ele produzir mais, com a melhor qualidade possível, e que ele vai ficar o ano inteiro sobre pastagens. Ele vai trocar de vai trocar de piquete todos os dias e todos os dias esses piquetes vão estar com um alimento melhor, de melhor qualidade, assim regulando a produção e produzindo o ano inteiro. A sobressemeadura de forrageiras de inverno, aveias e aveia é realizada no outono, diariamente antes da entrada dos animais nos piquetes, composto de forrageiras perenes de verão. Após a sobressemeadura, os animais pisoteiam a área, colocando as sementes em contato com o solo. Recomenda-se roçar a área depois da saída dos animais, para cobrir melhor as sementes. Com essa técnica, a área de pastoreio possui pastagem o ano inteiro, praticamente eliminando o vazio forrageiro. Então, a sobressemeadura é feita, sobre a pastagem de verão, a perene, que é feita a de inverno em cima, lançadas as sementes, largados os animais para comer a forrageira de verão. Esses animais vão pisotear ali, Então, vão enterrar melhor as sementes logo após a saída deles. É feita uma roçada, onde vai ficar palhada, que vai transformar em matéria orgânica e vai tapar melhor também as sementes. E fazendo isso, vai praticamente eliminar o vazio forrageiro. Aqui a gente tem sobre a semeadura. Então, aqui, sobre a semeadura do azevém, e a aveia, eles estão nascendo já sobre a pastagem perene de verão. E dá para ver ali onde foi feito o corte, os restos culturais das pastagens de verão, roçada logo após a sobressemeadura a lanço de aveia e azevém. Então, dá para a gente ver ali, bem os restos culturais, a palhada já em cima da aveia e do azevém. Que isso vai servir de matéria orgânica para a aveia e o azevém. Segundo é o manejo de agrossistemas. Para o manejo e o desenvolvimento de sistemas de produção agroecológico, é necessária a compreensão das relações e processo agroecológico, para que os agrossistemas possam ser manipulados de forma a produzir de modo mais sustentável, com menor impacto ambiental e utilização de insumos externos. Então, o manejo dos agrossistemas, eles diz que deve-se ocupar, utilizar tudo que a propriedade lhe oferece, tudo que a natureza da sua propriedade, tudo que o ecossistema da sua propriedade lhe oferece, sem precisar utilizar insumos externos. Um exemplo disso, então, é o sistema agroflorestal denominado silvopastoril. A sombra, então, ela é um sinônimo de bem-estar animal. A sombra ela é o bem-estar animal porque faz sombra, então, sombra na pastagem. O animal pode comer uma pastagem mais fresca. Também pode ficar na sombra dias muito quente, com temperaturas altas. E no inverno, dias chuvosos, serve de abrigo para o animal. O sistema silvopastoril ele é preconizado pelos seguintes motivos: pelo ganho ambiental, por procurar desenvolver um sistema de produção mais parecido com o ecossistema local. Então, o sistema silvopastoril ele tenta se igualar, ao ecossistema
que está ali, se igualar à natureza, tentar deixar da maneira mais parecida possível. Em função do bem-estar animal, como eu já citei, nos períodos do ano que as temperaturas são elevadas, os animais necessitam de pastos sombreados, né, para comer um pasto mais fresco e servir também para elas de abrigo no inverno e dias chuvosos. Oferece também um ganho extra com a extração da madeira. Então, o sistema silvopastoril é o sistema de árvores com pastagens embaixo. Então, essas árvores crescem no momento que dá para fazer o corte delas, elas são cortadas e vendidas. Então, é um ganho extra, um ganho econômico que o produtor vai ter a mais. Também a gente não pode deixar destacar a reciclagem, então, dos nutrientes, que os componentes arbóreos reciclam os nutrientes, então as árvores mais grandes reciclam os nutrientes, retiram das camadas mais profundas, trazendo para a pastagem, né? A pastagem através da serrapilheira. Outro aspecto também é o controle, então, da erosão, com o sistema silvopastoril, aumento, então, do aproveitamento da água da chuva. O sistema silvopastoril é um sistema com árvores e grama, né, o pasto no caso, e conseguindo fazer várias coisas. Então, né, ele pode ajudar de muitas maneiras, combatendo a erosão, ajudando a aproveitar melhor a água, conseguindo reciclar melhor os nutrientes, entre outros. 3. O manejo ecológico dos solos. Entender e conhecer o solo como um sistema vivo e complexo, composto por vários elementos que vão desde o micro, meso e macrofauna. Componentes minerais e interação trófica são bases para o manejo ecológico do solo. O solo é um sistema dinâmico de complexas interações recíprocas entre seus componentes físicos, químicos e biológicos, e não somente suporte para plantas e adubos, ou muito menos para rochas moídas e alguns elementos da solução. Então, a gente deve conhecer o solo, né? Entender que o solo é um sistema vivo muito complexo. Também saber que ele tem vários componentes químicos, físicos e biológicos. Então, no sistema PRV é muito expressivo o incremento da fertilidade do solo e da melhoria do ambiente. Se observa um processo de desintoxicação do solo pelo aumento da atividade biológica e não o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, aumentando a matéria orgânica e disponibilidade de nutrientes. Então, no sistema PRV, a gente consegue ver bastante a mudança do solo, porque é um sistema que utiliza palhada, essa palhada se torna matéria orgânica, tem os estercos dos animais, que se tornam fertilidade para o solo. Então, é um sistema bom. Manejo ecológico do solo, continuidade. O manejo ecológico dos solos preconizado tem como base a compreensão dos processos dinâmicos, a preservação e a recuperação das características naturais. Nesse sentido, o principal manejo é a manutenção da cobertura vegetal durante todo o ano, a distribuição do esterco da urina dos animais em toda a área de exportação vegetal, o não uso de agrotóxicos e a adição de fertilizante orgânico nas áreas mais degradadas e com baixa fertilidade, até se atingir o equilíbrio do ecossistema. Então, o manejo ecológico ele tenta se equilibrar o ecossistema, né, tendo ali zero então de agrotóxicos, fertilizantes químicos, né, só vai ter fertilizantes orgânicos. O agricultor, então, ele tem uma imagem aqui que o agricultor está investindo na adubação orgânica das pastagens, né, adubo orgânico, e a prática da roçada também, né, ele é muito essencial e serve para a adubação orgânica da própria pastagem. Quarto, o bem-estar animal, homeopatia e fitoterapia. O bem-estar, então, o animal ele está saudável e está num bom, né? Está sendo bem tratado, está confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar os comportamentos inatos. E se ele não está sofrendo nenhum estados desagradáveis, tais como de dor, medo ou aflição. A OI ainda acrescenta que o bem-estar animal requer a preservação dele, né? A preservação de doenças, não deixando o animal doente, tendo tratamentos veterinários para ele, feito medicamentos corretos, abrigo, né? Ele tendo abrigo, não ficar no relento do sol, tanto no verão quanto no inverno.
gestão e nutrição, então ele precisa receber alimento, água, e como tu manuseia esse animal, como tu troca ele de um piquete para o outro, como tu trata ele, como é o tratamento dele. Então, o bem-estar animal, então tu tratar bem o animal, ele não te vê mais como uma ameaça, e sim como um amigo, né? Uma pessoa que dá alimento para ele, trata das suas doenças, medicamentos, tudo que ele precisa no momento. Homeopatia e fitoterapia. Então, a homeopatia, ele trata o indivíduo, né? E não a doença. Porque o indivíduo sadio, ele não vai possuir doença. Vantagem, então, do uso da homeopatia e fitoterapia em rebanhos leiteiros. Melhora global, então, do organismo. O organismo dos animais funciona melhor. A não indução da resistência dos agentes mórbidos, que são parasitas e bactérias, então não ficam resistentes no organismo deles. O processo dos medicamentos homeopáticos, em geral, são mais acessíveis. O valor dos medicamentos homeopáticos, eles são bem mais baratos do que os medicamentos convencionais. Então, ele é muito fácil de fornecer o medicamento nos alimentos, né, e no sal mineral para esses animais. A existência de carência, então, é zero. A carência desses medicamentos homeopáticos não existe. Em relação a medicamentos convencionais, eles têm carência e esses não possuem carência. São terapias que possibilitam a viabilidade de um sistema de produção de base ecológica. Então, exemplo do uso da homeopatia. Usar aquilo que causa para curar. Então, tu usa o que causa para curar. Nosódios. Então, o nosódio de carrapato para controle do próprio carrapato. Quando o animal consome homeopatia, o resultado é adoecimento e infertilidade do carrapato. Então, o próprio carrapato trata o carrapato. 5. Relação ser humano e natureza. Os agricultores conhecem os seus animais e quais pastagens eles preferem. Alguns agricultores usam as fases lunares, né, para realizar a inseminação de vacas e novilhas. A relação ser humano e natureza já está bem melhor, tu conhece melhor os seus animais no momento que tu entende a natureza, a agroecologia, tu possui esse sistema ecológico na sua propriedade, tu entende melhor a natureza, os animais. Alguns agricultores já estão usando as fases lunares para a inseminação das novilhas. Relação ser humano e natureza, continuidade. A agricultura, então, historicamente, constituída de um processo de interação íntima entre agricultores com os sistemas naturais, somente muito recente na história da humanidade, os conhecimentos agrícolas deixaram de ser domínio dos agricultores para ser domínio externo da propriedade, principalmente da indústria. Então, a agricultura foi historicamente construída num processo de interação íntima entre o agricultor e os sistemas naturais. Somente muito tempo depois que as indústrias entraram. Entendemos que a premissa básica para o desenvolvimento de ecossistemas sustentáveis e agroecológicos é uma nova compreensão da natureza pelo ser humano. Assim, os agricultores precisam desenvolver percepções dos sistemas de produção constituídas internamente nas suas propriedades ou através de troca de experiência entre o grupo. Além disso, reafirma aqueles conhecimentos tradicionais que não foram valorizados. Então, os proprietários, né, os agricultores começam a entender melhor o sistema, começam a entender melhor a natureza, a relação que eles têm, entender melhor seus animais, relembro alguns conhecimentos tradicionais, né, não utilizam mais agrotóxicos nas suas propriedades, valorizam mais aqueles conhecimentos da agricultura passada e deixam um pouco de lado algumas coisas da agricultura moderna. E eles vão se passando de vizinho para vizinho, de conhecido para conhecido, os seus conhecimentos. Assim, a relação ser humano e natureza trata principalmente do resgate e a valorização dos conhecimentos dos agricultores. Então, a relação entre a natureza trata principalmente de resgatar a revalorização dos conhecimentos. Então, o conhecimento do agricultor ajuda muito, o conhecimento que ele tem
nesse sistema é muito melhor. Ele conhece a sua propriedade, ele conhece melhor os seus animais. 6. Reprodução social. O sistema de produção agroecológico, então, ele deixa de ter sentido no momento que ele não produz renda, porque o sistema ele tem que produzir renda para que o proprietário permaneça, né, na propriedade, que o agricultor permaneça na sua propriedade. Embora reconhecemos os ganhos ambientais dos agrossistemas sustentáveis e a produção de um alimento de melhor qualidade. Ele conhecendo, então, o seu sistema, produzindo, gerando dinheiro, né, gerando renda, no caso, ele vai produzir um alimento melhor, mais saudável, mais sustentável e com melhor qualidade. Cabe ressaltar, então, a satisfação também de agricultores que conhecem os sistemas de produção de leite agroecológico, de sistemas de produção de leite ecológico, aliás, eles passam a ficar mais faceiros, né? Passam a ficar mais felizes e entendem que a produção leiteira tem sim como gerar renda, né? Produzindo mais e com uma qualidade melhor, né? E com um custo de produção menor. Também isso ajuda muito que esses produtores tentam que seus filhos fiquem na propriedade, dão incentivo a seus filhos que eles permaneçam na propriedade. Então a gente tem a família Schmidt da Rosa, Santa Maria, que fizeram a transição da agricultura, então, da cultura do soja para a bovinocultura de leite, de base ecológica. Assim, os dois filhos permanecem na propriedade com a renda muito significativa. Aqui a gente tem, então, um exemplo bem significativo dessa família que saiu, então, da produção de soja, passando para a produção de leite de base ecológica e dando incentivo que seus filhos fiquem na propriedade. Aqui, então, a gente tem alguns resultados, né, que em relação 2016, 2017, 2018, a renda líquida por ano de soja em 2016 ficou em torno de R$650, enquanto a renda líquida por ano de leite ficou entre pouquinho mais de R$3.000. Em 2017, a renda líquida de leite ficou 3.700. E já o soja ficou entre 1.200 e pouco. 2018, então, ficou a renda líquida por ano de leite 3.122, em relação ao soja, que ficou R$782. Então, nessa tabela a gente consegue ver realmente os resultados, como são positivos os resultados desse sistema ecológico e como sim tem possibilidade de produzir mais, com melhor qualidade, né, e com um custo de produção bem menor, e um alimento, né, um leite que no caso muito mais saudável, muito mais limpo. E a conclusão, então, do ponto de vista tecnológico da produção em questão, o PRV, então, ele compõe o plano de fundo do sistema, sendo completamente com o manejo do agrossistema e do solo, assim com as ferramentas e princípios que garantem o bem-estar animal. Entretanto, no processo, agricultores são centrais. Assim, a relação ser humano, natureza e a reprodução social mostram a importância da apropriação e construção dos conhecimentos, assim como a viabilização econômica e social das famílias. O sistema de produção de leite de base ecológica mostra-se capaz de aumentar significativamente a renda dos agricultores, diminuindo o custo de produção, aumentando a produtividade e não gera impactos negativos ao meio ambiente. Essas são a bibliografia, né, da onde eu tirei o meu trabalho. Também, agora então, eu termino aqui a minha pequena palestra. Espero que todos gostem. Muito obrigada a todos que estão escutando. Então, até a próxima.